Bom dia, irmãos, paz e graças a todos vocês, que a graça e a misericórdia de Deus esteja com todos. Amém? Estou aqui mais uma vez com a Bíblia aberta para ler, um pouco da palavra, poder transmitir para vocês, Costumo, como sempre, falar que toda vez que a gente abre a Bíblia, toda vez que a gente lê, toda vez que a gente busca um pouco da palavra de Deus, a gente se aproxima mais dele, a gente adquire, mais um pedacinho do céu para nós. Amém? Espero que vocês estejam todos, inclusive seus familiares, amigos e colegas, estejam todos bens. Amém? Estou aqui com a Bíblia aberta no livro de Samuel, no capítulo 2, versículo 30 e diante. Vou ler alguns versículos para você, que fala, de um servo de Deus chamado Eli, Ou seja, o título dessa mensagem que eu quero passar para vocês, que eu quero passar para vocês, é sobre omissão, Quando a gente é omisso com a obra de Deus, a justiça de Deus ela não falha, Ela pode até tardar, como muitos dizem por aí, que eu creio que não tarda também, porque a justiça de Deus ela tem o seu tempo, é tudo na hora de Deus. Ele é o Criador, Ele é quem determina, o tempo e a hora. Amém? Então, a justiça de Deus ela foi feita na vida de Eli e de seus 2 filhos e dos seus familiares, ao qual era omisso, Ao qual era omisso aí nas desobediências dos seus filhos, O problema aqui não estava na desobediência dos filhos de Eli, e sim na educação ao qual ele dava, e sim na omissão que ele, não repreendia os seus filhos, ao qual ele infelizmente deixava passar, Ele acobertava os erros dos filhos, deixando assim ele se afastarem de Deus, como Eli também se afastou a partir do momento que ele era omisso com a palavra de Deus, por ser um servo de Deus, escolhido por Deus, para ser um servo, para pregar a palavra, para guardar a arca da aliança, porque ele foi escolhido para ter uma responsabilidade maior, irmãos, guardar a arca da aliança, Ele vivia no tabernáculo, na casa dele, porém do lado tinha o tabernáculo que tinha a arca da aliança, a qual ele era responsável por ela, que toda vez que o povo ia entrar em guerra, eles levaram a arca da aliança, para assim representar Deus na guerra e Deus agir. Amém? Então, ele infelizmente, ele se afastou de Deus quando ele começou a ser omisso, nas práticas dos seus filhos, fazendo assim com que eles vinham, a continuar cada vez mais pecando. Amém? Vou ler aqui para vocês entenderem melhor, Livro de Samuel, primeiro Samuel, capítulo 2, versículo 30 em diante, eu vou ler para vocês o que diz. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim. Veja só, Deus ele tinha feito uma promessa, Ele tinha feito uma promessa para Eli, Diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezaram serão envergonhados, Aliás, serão envelhecidos, Então, irmãos, aqui no primeiro versículo, no versículo 30, Deus ele fala que ele fez uma promessa para Eli, mas automaticamente no decorrer, das ações de Eli, ele recuou com essa promessa e assim mudou a sua promessa. Tem gente que fala que Deus ele não muda, algumas coisas, algumas ações, atitudes que ele toma, que ele decide, Se ele promete, mas no decorrer das suas ações, irmão, no decorrer do dia a dia da sua vida, se você assim fizer no caminho ao contrário, Deus ele vai mudar a decisão dele. Porque ele não pode, Ele não pode abençoar uma pessoa que estava dentro dos seus planos
como uma pessoa reta, como uma pessoa que pregava, como uma pessoa que andava nos seus caminhos. De repente a pessoa se desvia e passa a andar, escolher outro caminho. Como é que Deus vai abençoar? Ele pode continuar com essa bênção? Não, porque a pessoa está indo no caminho errado. Porque se Deus abençoar a pessoa que está indo no caminho errado, ela vai achar que ainda está certa, mesmo estando no caminho errado. Você entende? Então vou ler mais uma vez. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai, na verdade tinha dito eu, isso é Deus falando, a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Entenderam? Vamos para o versículo 31. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. Ou seja, Deus está falando que a partir desse momento, o único que ficou velho na casa de Eli, entre a sua parentela e sua família, só seria Eli. Depois dele, ninguém mais ia chegar à velhice. Isso aqui é uma promessa de Deus, Então, a partir daquele momento, ninguém mais ia chegar à velhice, A geração de Eli não ia mais, chegar a uma certa idade. Só ia chegar à juventude, E depois ia perecer. Vou continuar para vocês. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houverá de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. Vocês entenderam o que eu falei? Não haverá, por todos os dias velho algum em tua casa. Ou seja, não haverá mais gente idosa na casa de Eli. Ninguém vai chegar a certa idade como um velho mais, como um idoso, O homem, porém, que eu te não desarraigar, O homem, porém, que eu te não desarraigar do meu altar, será para os consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar a idade varonil. Ou seja, quando chegar a idade varonil, qual é essa idade varonil? É a idade da juventude, irmãos. Depois disso, todos vão perecer. É o que Deus está falando aqui para Eli. Mas tudo isso, como eu falei para você, por falta de responsabilidade, por falta de repreensão da parte de Eli para com seus filhos, por falta de cumprir os mandamentos, por falta de ser fiel a Deus ali dentro dos princípios de Deus, irmãos. Essa é a questão. Não seja omisso para com seus filhos e nem para aqueles que estão dentro da sua igreja, porque Deus aqui ele não fala só da casa de Eli não, tá? Deus aqui ele não fala só dentro da casa de Eli. Tanto é que ele envolve toda a sua família, todo o seu parentesco. Irmãos, é um pecado gigantesco quando você está dentro de uma igreja e você vê um irmão fazendo coisa errada e você simplesmente finge que não vê. Tem gente que é assim: não tem nada a ver, ele se vira com Deus, o problema é dele. Não faça isso, tá? Chame o seu pastor, chame o seu líder e deixe ele ciente do que está acontecendo. Agora, se o seu pastor for omisso em relação ao assunto, você fez a sua parte, tá? Não seja omisso. Não deixe com que os erros de outras pessoas venham te prejudicar. Não pague o preço por isso. Ele pagou um preço muito alto. Vou continuar para vocês verem aonde chegou esse preço de Eli. E isto te será por sinal a saber o que sobrevirá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias, que ambos morrerão no mesmo dia. Ou seja, Eli ia perder seus dois únicos filhos que ele tinha no mesmo dia. Ou seja, irmão, um sofrimento duplo. Vocês entendem o que eu estou falando? No mesmo dia, ou seja, após isso daí que aconteceu, se você continuar lendo aqui, esse capítulo aqui, essa história de Eli aqui, você vai ver que depois disso houve uma guerra e eles levaram a Arca da Aliança achando que Deus ia estar presente nessa guerra. E Deus não estava presente, não adiantou nada eles levarem a Arca da Aliança. O que aconteceu? Nessa guerra, os dois filhos de Eli foram mortos e os inimigos levaram a Arca da Aliança embora. E depois disso, ficou sabendo Eli do que aconteceu, porque veio um sobrevivente e falou para Eli o que aconteceu, e ele veio a perecer, Ele sentiu na pele
antes dele perecer, antes dele morrer, ele sentiu na pele a promessa de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Amém? Então, irmãos, é isso que eu quero deixar vocês bem alerta, bem ciente disso daí. Não seja omisso dentro da casa de Deus. Não seja omisso dentro da sua casa. Não seja. Conte para o seu líder da igreja, o seu pastor, a sua pastora, o que está acontecendo. Aí sim, você está tirando o seu, ali, como diz humanamente falando, o seu da reta. Você está fazendo conforme a provisão de Deus. Você está sendo precavido, entendeu? Você está fazendo a sua parte como cristão, né? Vamos lá. E eu suscitarei para mim um sacerdote fiel que obrará segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme e andará sempre diante do meu ungido. Ou seja, creio eu aqui que Deus está falando de Samuel, né? De Samuel, né? Que veio para as mãos de Eli ali morar com Eli, que foi uma promessa de uma serva de Deus, ao qual não podia ter filho, e Deus prometeu um filho a ela, e ela prometeu que se ela tivesse um filho, se eu não me engano é Ana o nome dela, né? E ela prometeu a Deus, né? O filho dela falou que enquanto ele tivesse vida, ele ia servir a Deus, né? Então Ana, quando teve um filho que gerou a Samuel, né? Ana era muito humilhada antes de ter Samuel, né? Porque ela tinha uma serva e o marido dela se deitava com a serva dela, se eu não me engano, Alcana, o nome dela, eu não estou muito lembrado aqui, mas que era Alcana, e ela tinha vários filhos e ela zombava de Ana. Só que Deus fez se cumprir a palavra dele na vida de Ana e ela gerou a Samuel, né? Um profeta, um líder, né? Uma promessa viva, né? Que Deus deu para ela. E assim ela também se fez cumprir a sua promessa para com Deus, que quando ela gerou a Samuel, ela entregou a Eli para servir a Deus 24 horas por dia. Amém? E foi uma promessa que, graças a Deus, né? Pela honra e a misericórdia e a graça de Deus, Samuel foi um servo fiel a Deus até os seus últimos dias, né? E será que todo aquele que ficar de resto da tua casa virá a inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal para que possa comer um pedaço de pão, né? Aqui Deus está falando que se alguma parentela depois de Eli aí, né, que não vai passar da juventude, como eu falei, só vai chegar até a juventude, vai ficar rogando por uma moeda para esse servo de Deus aí, que creio que é Samuel, para que arrumasse para ele pelo menos um emprego ali dentro do ministério, para eles pelo menos arrumarem o que comer. Para vocês verem, irmão, é o que eu estou falando para vocês. O recado aqui hoje para vocês é: não seja omisso dentro da sua casa. Não seja omisso dentro da sua igreja. Ah, irmão, eu não estou nem aí, o problema é dele. Deus fala que a palavra, que a salvação é individual. Corretamente. Quando Deus fala que a salvação é individual, é para que você não dependa de outra pessoa para ser salvo. É isso que Deus está falando. Você entende? É para que você não dependa da oração daquele irmão, ou do seu pai, da sua mãe, ou de qualquer um da sua parentela, ou de um amigo, para que você seja salvo. Porque se a salvação não fosse individual, irmãos, você concorda que minhas filhas, ela não precisava seguir a Deus? Ela não precisava frequentar a igreja? Você concorda que um amigo, colega, ao qual eu tento, né, dar explicação, fazer Deus entrar na sua vida, não precisava que ele, né, dobrasse os seus joelhos? Você concorda? Quando Deus fala que a salvação é individual, Deus está falando isso. Para cada um buscar e dobrar o seu joelho diante de Deus, né? Porque se a salvação não fosse individual, eu não precisaria estar aqui pregando agora, dando essa ministração da palavra de Deus para vocês. Porque com certeza nesse momento tem alguém orando por mim, como eu estou orando por vocês e por todos aqueles que precisam de oração. Amém? Ou seja, o mundo não ia clamar a Deus. Então, irmãos, é isso que diz que a salvação é individual. Então não confunda essa palavra
com um erro, com omissão dentro da igreja, dentro da sua casa. Não confunda. Simplesmente não seja omisso. Transmita o que Deus quer que você transmita. Alerte ao seu pastor, ao seu líder, o que pode estar acontecendo de errado dentro da sua igreja. Passe para ele. Como eu falei, a partir do momento que você passar adiante o que está acontecendo, e se o pastor for omisso, aí sim é um problema dele e Deus. Amém? Era isso que eu quero falar para vocês. E não se preocupe. O pessoal vai achar que eu sou fofoqueiro. Irmão, não se preocupe, faça a sua parte. Faça a sua parte. Porém, ninguém precisa saber, né, o que se passa, né, na sua mente, na sua vida. Isso aí, quando você for passar para o pastor, você passa em particular. Chama ele, e o pastor, se ele for um pastor bem sensato, ele vai chamar a pessoa que está fazendo errado, mas não vai citar que foi você que passou. Se for um pastor realmente de Deus, ele vai saber fazer o trabalhar a vontade de Deus. Ele vai chamar a pessoa para conversar, e se a pessoa chegar para ele e falar, mas quem falou? Irmãos, quem me falou não importa. Deus me alertou, Deus me mostrou que você está fazendo coisa errada. E é assim que tem que ser. Aí sim, o pastor está fazendo também a sua parte e a coisa certa. Caso contrário, não se preocupe, né? Deus fala na sua palavra, buscai o reino de Deus primeiro, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Fique com essa palavra. Eu agradeço a Deus mais uma vez pela oportunidade que Ele está me dando de aqui estar podendo transmitir um pouco da sua palavra e poder um pouco, né, transmitir um pouco do meu entendimento, que é minúsculo, né, que é muito minúsculo, né, na frente de muitos aí, né. Eu me considero um leigo ainda na palavra de Deus, mas aqui estou eu, né, transmitindo pelo menos um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês, e assim eu agradeço. Se souber de alguém que precisa escutar uma palavra dessa, né, repasse para ele, convide para assistir esse vídeo com você, né, ou passe adiante, e que seja feita a vontade de Deus, não na minha, mas na sua, e de todos que aí estão precisando de uma palavra de Deus. E vamos continuar orando para que essa guerra aí entre a Rússia e a Ucrânia, né, seja cessada, que eu sei o que Deus está no controle, eu sei que Deus está no controle de tudo que está acontecendo, porque tudo isso está no livro de Apocalipse. Amém? Que seja feita a vontade de Deus em todas as nossas vidas, daqui por diante, que se Deus não voltar hoje ou amanhã, continuaremos sim transmitindo e falando do amor de Deus para todos. Amém, irmãos? Fiquem na paz, eu agradeço mais uma vez, abraço a todos vocês. Amém?